Bom dia, turma 801. Hoje nós vamos fazer mais uma revisão, né? Revisão dos conteúdos dados nos 2 bimestres, certo? Tanto o primeiro como no segundo. Então nós vamos começar a falar agora sobre a entrevista, que foi a primeira matéria a ser dada nesse ano, né? Então a entrevista é o quê? Numa entrevista precisa ter um entrevistado, né, uma pessoa que vai ser entrevistada, uma pessoa de conhecimento, né, especialista em alguma coisa, e tem que ter o entrevistador que faz as perguntas. Ele primeiro prepara, elabora para depois lançar as perguntas através da entrevista, ok? Então, o que acontece? A entrevista, ela é oral, certo? É expositiva e ela também tem uma sequência de perguntas e respostas. Então, vamos lá à nossa primeira atividade. Número 1. Fale sobre o gênero entrevista. Primeiro, na letra A. O objetivo da entrevista é obter informações, né, saber sobre especialistas, né, em determinado assunto, tá? Então, o objetivo da entrevista é obter informações de especialistas sobre um assunto, sobre um determinado assunto dele, né, que ele saiba. Na letra B, qual é o público-alvo? Bom, gente, o público-alvo, né, são as pessoas que se interessam por entrevista, mas depende do tipo de entrevista, do objetivo e do assunto tratado, né? Tem pessoas que vão gostar de determinados assuntos e outras não. Então, aqueles que seguem, que gostam de entrevistas, né, eles vão ver aquilo que interessam e assistir. Então, o público-alvo é a todos os públicos, mas depende do tipo de entrevista, né? Nem todas as entrevistas interessam a alguém, né? Do objetivo e do assunto. Letra C. Quais são as características da entrevista? Bom, é um gênero predominantemente expositivo, porque expõe, né? E originalmente oral, porque é feita a pergunta e é lançada a resposta. E tem uma sequência de perguntas e respostas. Então, a resposta da C é um gênero predominantemente expositivo, porque expõe a entrevista toda. Gênero originalmente oral, porque fala um conversando com o outro oralmente. E uma sequência de perguntas que eles lançam para ser respondido. Então, sequência de perguntas e respostas. Agora vamos ao número 2. Fale sobre o gênero reportagem. Qual é o objetivo da reportagem? O objetivo é expor e analisar fatos sobre determinado acontecimento e assunto. A reportagem, ela vai mostrar para as pessoas, para os leitores, né, tudo sobre ela, né, onde aconteceu, quando aconteceu, como foi, por quê, com quem, vai dar todas as coordenadas. Então, o objetivo é expor, quer dizer, mostrar e analisar os fatos que foram colocados sobre determinado acontecimento e assunto. Na letra B, qual é o público-alvo? Sempre as pessoas que se interessam por reportagem, né? Ou seja, pessoas que se interessam por mais informações em torno de um acontecimento e de um assunto. Pessoas que se interessam por reportagens, por novidades, coisas novas, né? Que acontecem, né? Na letra C, características. Quais são as características da reportagem? Possui um título. O título é importante, é o que chama atenção, né? É o que vai chamar a atenção do leitor sobre o assunto, o assunto mostrado, né? Logo embaixo vem a linha fina, que fica embaixo do título, fazendo um pequeno resumo da reportagem.
Depois vem o lead. O lead ele fica sempre no primeiro parágrafo, onde mostra onde aconteceu, por quê, com quem, quando, como, certo? Então, através dessas perguntinhas, vem as respostas que são o lead, mostrando os aspectos da reportagem. E os intertítulos são títulos que vão entrando, né, nos demais parágrafos. E depois vem o corpo do texto, que é a reportagem em si. Então, existe no texto, as características da reportagem são o título, a linha fina, o lead, os intertítulos, que são títulos menores, e o corpo do texto, que é o conteúdo da reportagem. Agora o número 3. Fale sobre o gênero sinopse. Bom, a sinopse, ela é curta, tá? Ela é curta, ela é resumida e ela pode falar sobre uma peça teatral, ela pode falar sobre um livro lido, pode falar sobre CDs, né? Sobre várias obras, certo? De maneira reduzida, certo? O objetivo é de expor informações concisas de um objeto cultural, dar coordenadas, né? Falar sobre a obra, por exemplo, de um livro. O objeto cultural é um livro, falar como ele é. Ah, vai falar detalhadamente? Não. É uma coisa breve, só para a pessoa ter noção do que vai ser descrito e ver se gosta ou não. Ou de um livro, ou de uma peça teatral, ou de CDs, né? E por aí vai. Por exemplo, por exemplo, balés, onde vai ocorrer, quais são as pessoas principais que vão atuar, né? O que fala sobre ele, tá? E agora na letra B. Público-alvo, pessoas que se interessam por objetos culturais, como livros, como eu já falei, filmes também. Pode ver, para vocês poderem assistir um filme, ou vocês vão escutar a opinião de algum amigo que assistiu o filme e gostou e está dando a dica, ou então você vai olhar uma sinopse a respeito desse livro, para ver se ele te interessa ou não. Peças teatrais também, como shows, até shows. Ah, está passando um show no Rio de Janeiro. Como será esse show? Vai lá na sinopse que você vai encontrar um pequeno resumo mostrando, né, como é esse show. Características. Então, são pessoas que se interessam por objetos culturais, como livros, filmes, peças de teatro e show. Então, numa sinopse, a pessoa, o público-alvo vai ser esse. Pessoas que se interessam, né, por livros, filmes, peças teatrais e shows. Se não gosta, não adianta ler uma sinopse, não vai procurar. Na letra C, características da sinopse. É uma breve descrição, né, do objeto. Que objeto? Livro, ou filme, ou peça teatral, ou show. Acompanhado ou não de ficha técnica. A ficha técnica é uma ficha resumida, que vem mostrando o ano do lançamento, né, o autor da obra, certo? E por aí vai. Então, é uma breve descrição do objeto, acompanhado ou não de ficha técnica. Número 4. Fale sobre o gênero resenha. A resenha não é acompanhada de ficha técnica. Ela é parecida com a sinopse, mas não tem acompanhamento da ficha técnica. Fiquem atentos a isso, ok? Então, fale sobre a resenha. O objetivo dela. O objetivo é posicionar-se de forma crítica sobre determinado objeto. Então, a resenha, ela se posiciona, a sinopse, ela fala sobre a obra, né, do objeto. Já a resenha, ela se posiciona, ela se coloca na posição de fazer críticas em relação a um determinado objeto, ou seja, ou um livro, ou um filme, ou peça de teatro, ou show.
Então, é essa a diferença. Na resenha, há uma posição crítica, tá? Letra B. Qual é o público-alvo? Pessoas que se interessam por resenha, né? Ou seja, por filmes, livros, peças de teatro e shows. Repetindo, o público-alvo são pessoas que se interessam por filmes, livros, peças de teatro e shows. Na letra C, quais são as características da resenha? Também, igual a sinopse, é um breve resumo da história, né? Que tem um posicionamento crítico em relação à obra e também usa argumentos, tem que argumentar, tem que mostrar, ser convincente, né? De suas ideias. Então, a resenha é um breve resumo da história, certo? Com posicionamento crítico em relação à obra e também com o uso de argumentos. Número 5. Para que servem as marcas de oralidade e quais são? As marcas de oralidade, gente, o nome já diz, marcas oral. Quando a gente fala oralmente com os colegas, com os amigos, com os professores, a gente deixa rastro de marcas que a gente repete sem querer, né? Eu acabei de falar uma aqui, uma marca de oralidade, né? Quer dizer, tipo assim, uma confirmação com vocês daquilo que eu estou falando. Então, para que servem essas marcas? Para deixar a linguagem mais próxima do público e ordenar os fatos, né? Elas são, né? Toda hora a gente fala, né? Então aconteceu isso, aquilo. Então, você resolveu ir ao baile comigo, né? Mas também, e enfim. Então, a pergunta é, para que servem as marcas de oralidade? Para deixar a linguagem mais próxima do público e ordenar os fatos, certo? E elas são, agora na número 6, fale sobre a pesquisa jornalística. Bom, pesquisa jornalística, o nome já diz, pesquisar algo para se colocar no jornal, numa notícia, numa reportagem. Então eu tenho que fazer pesquisa antes de expor aquilo que vai ser dito, tá? Fale sobre a pesquisa jornalística. Então a pesquisa jornalística, ela é uma consulta de informações, tá? Em diversas fontes. Então, para eu poder informar algo que eu vou dizer, eu tenho que pesquisar em livros, né? Eu tenho que pesquisar, não posso falar de qualquer forma. Eu primeiro tenho que pesquisar em livros ou revistas, na internet, que é uma fonte, né, boa para ser pesquisado, em filmes, né, que foram passados a respeito do assunto, fotografias. Pode reparar que muitas das notícias, das reportagens jornalísticas, aparecem fotos para comprovar, gráficos para mostrar, né? Depoimentos de alguém importante que saiba sobre esse assunto falado, e entrevista com as pessoas para poder ter uma base melhor, certo? Da pesquisa jornalística. Número 7. O que deve conter numa ficha técnica? Numa ficha técnica, né? Ela que é muito usada lá na sinopse, tem que ter o título da obra. Se for, por exemplo, sobre uma peça teatral, tem que ter o título dela. Se for sobre um livro, tem que ter o título dele. Se for sobre um show, o título dele. Sobre CDs, o título, o nome do autor ou autora, o ano de lançamento, quando foi lançado, o enredo, um resumo sobre a história, né? Sobre a história do assunto. E personagem principal, para a pessoa saber, certo? Então, uma ficha técnica tem que conter título, autor ou autora, o ano de lançamento, o enredo, que é a história em si, resumida, porque não vai dar para colocar numa ficha pequenininha o livro todo, e o personagem principal.
No número 8, o que é progressão temática? O nome já diz, progressão que progride temática, de tema, o assunto, tá? Então, progressão temática é um recurso empregado em gêneros escritos, tá? Na parte escrita ou orais, para garantir a sequência temática dos textos. Número 9. Fale sobre a progressão com tema constante. Então, em relação à progressão temática, existe a primeira, que é a progressão com tema constante. Então, a progressão com tema constante é quando o mesmo tema é mantido ao longo do texto. Você fala sobre o tema e ele vai sendo mantido falando sobre ele o tempo todo, até o final. Então, é chamado de progressão com tema constante. Na letra B, e progressão linear? A progressão linear é quando em um texto aquilo que se diz sobre o tema de um enunciado passa a ser o próprio tema do enunciado, certo? E na letra C, progressão com divisão de temas. Quando em um texto o tema do primeiro enunciado se subdivide em subtemas, vem com temas menores, tá? E o número 10. Quais são os elementos coesivos? Gente, existe coerência e coesão. A coerência é em relação às ideias. Ninguém pode sair escrevendo de qualquer maneira. Tem que ter ideias bem concretas, bem certas, bem empregadas na escrita, né? Eu começar a falar de uma coisa e depois falar de outra. Fica desconexo, não tem coerência. E a coesão é o quê? É você usar os termos que fazem ligação entre si dentro das frases, dentro das orações, para ter coesão, para ficar certo. Então, são utilizados muito os advérbios, as preposições, as conjunções e as locuções, tá? Então, por exemplo, para unir palavras entre si, a gente usa a preposição. Para unir palavras que unem orações, a gente usa as conjunções. Quando eu uso esses termos dentro do meu texto, com eficácia, com bem direito correto, eu estou tendo uma coesão em relação ao texto, para que ele fique coeso. Então é necessário utilizar os advérbios, as preposições, as conjunções e as locuções referentes às mesmas, né? Locução prepositiva e conjuntiva. E agora vamos continuar, certo? Quais são os elementos coesivos, né? Os advérbios, as conjunções, as preposições e suas respectivas locuções, tá? Ou seja, locução adverbial, locução conjuntiva, locução prepositiva, né? São formadas por duas palavras com sentido de advérbio, de conjunção ou de preposição. Então aqui a gente termina mais uma revisão relacionada ao primeiro bimestre e ao segundo. Continue estudando, olhem esse vídeo várias vezes, quantas vezes forem possíveis, porque as provas já estão chegando, ok? Um beijo e bom dia!